a história do ser um terapeuta, como ser um terapeuta, por que ser um terapeuta. Então, como são dúvidas jurídicas, eu acho que nada melhor do que para responder dúvidas jurídicas um advogado. E melhor ainda, se a gente tiver um advogado que ao mesmo tempo consegue ser advogado e ainda é terapeuta, né, Afonso? É verdade, Eu é acho verdade. que é o cenário ideal. Então, vou desativar os comentários. Pessoal, no finalzinho a gente abre para dúvida para vocês. Afonso, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Tá ok. Você me ouve bem? Te ouço bem. Ótimo, que bom. Bom, doutor Rafael, obrigado pelo convite, boa noite, Eu que uma agradeço. satisfação. Bom, meu nome é Afonso Ribeiro, eu sou terapeuta, sou advogado. Na área de terapia, eu sou formado em acupuntura, massoterapia, quiropraxia. Na verdade, eu tenho mais de 20 anos na área de terapias holísticas, né? Uhum. Então, eu fiz diversos cursos ao longo desses 20 anos. Em um determinado momento, eu me vi numa situação onde não havia uma representatividade de uma entidade associativa de classe profissional que desse suporte adequado, né, tanto institucional quanto jurídico, para os terapeutas naturalistas, né? E daí nasceu a ideia da ANT em 2002, né? Nós já estamos aí com quase 18 anos de fundação, né? Na época eu nem imaginava me formar em advogado, em direito, enfim. Eu era mais um massoterapeuta, acupunturista, no meio de milhares, né, talvez milhões no Brasil. Então, nós fundamos a ANT no dia 6 de dezembro de 2002. A publicação no Diário Oficial saiu no dia 18 de agosto de 2003. Nessa publicação foi feito o edital público, né? Depois eu vou entrar nessa parte mais jurídica, que são os requisitos legais, né, de publicidade, legalidade. Um dos requisitos legais dentro do direito é a publicidade, né? E essa publicidade ela é feita no Diário Oficial. E aí isso varia se é na esfera municipal, se é na esfera estadual ou federal, que é o nosso caso. Nós somos uma entidade de abrangência nacional. Então, o edital foi publicado no dia 18 de agosto de 2003, onde neste edital consta a criação do Cadastro Nacional de Terapeutas, da Carteira Nacional de Terapeuta, exemplos de terapias que nós reconhecemos, não se limitando às que estão na publicação do Diário Oficial, porque são muitas. Bom, além da minha formação na área terapêutica, eu sou advogado com pós-graduação em docência do ensino superior. A minha especialização ela não é uma especialidade ainda fundamentada no Brasil, porque eu me especializei em direito terapêutico, uma área que, na verdade, ainda não existe. O meu TCC na graduação em direito foi a segurança jurídica do profissional de medicina natural no Brasil. Esse foi o meu TCC. Uma ótima Então, pedida, porque seu TCC é praticamente a nossa live de hoje, né? Então, na verdade, eu fiz a união do direito, né, com as terapias naturais no meu TCC, né, e então, assim, deixando a modéstia um pouco de lado, mas, assim, eu diria que eu sou, assim, o único advogado especialista em direito terapêutico no Brasil hoje. Isso Resumidamente é isso. a mais para você estar aqui. Com certeza o pessoal está assistindo do outro lado, porque, convenhamos, hoje a terapêutica gera uma dúvida muito grande, principalmente Sim. com relação à regularidade e principalmente aonde que um terapeuta poderia se embasar, se apoiar. E eu acho que essa pegada do porquê ter nascido a ANT é justamente com essa ideia, né? Sim, sim, sim. Na verdade, a ANT nasceu na época que havia uma certa caça às bruxas em relação aos acupunturistas não médicos. Aqui cabe um pequeno resuminho, se você me permite, da história, né? A live é sua. Havia um lobby muito forte, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, um lobby, né, feito por legisladores que vieram da bancada médica. Esses legisladores que eram médicos ou que eram apoiados pela classe médica ou que eram apoiados, inclusive, pela classe dos fabricantes farmacêuticos, eles tinham interesses próprios de reserva de mercado. Ainda tem.
né? O jogo político, infelizmente, é esse, né? Então, o que ocorre? Na época, tanto o Conselho Federal de Medicina quanto os conselhos regionais de medicina, eles estavam processando alhures todo e qualquer acupunturista não médico que chegasse ao conhecimento dos conselhos estaduais. Pois bem, na época, esses terapeutas que eram acupunturistas não médicos, eles sofriam um processo e aí contratavam advogados particulares. Na época, a ANT ainda não existia, isso antes de 2003. E esses acupunturistas, eles eram processados, e não interessa se eles fossem fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, não interessa se eles fossem profissionais da área de saúde de nível superior. Se eles estivessem praticando acupuntura, eles eram processados criminalmente. Pois bem, os juízes de primeira instância começaram a perceber que havia algo muito estranho acontecendo. Por quê? Vamos partir da deontologia. Quem ensinou os primeiros médicos acupunturistas a praticarem acupuntura? Quem? Os orientais, descendentes de japoneses, chineses e coreanos da década de 70 e 80. Ok? Não me falha a memória, o primeiro conselho federal, profissional, a reconhecer a acupuntura como prática foi o Conselho Regional, o Conselho Federal de Fisioterapia, em 1985, antes do Conselho Federal de Medicina, que foi reconhecer a acupuntura somente, se eu não me engano, em meados de 99, por pressão da Organização Mundial de Saúde, porque os médicos praticavam a acupuntura de forma ilegal. Eles não tinham permissão para praticar a acupuntura. A exemplo do que aconteceu também com a homeopatia em um determinado momento da história. Pois bem. Eu diria que agora está acontecendo com a ozonioterapia, né? A comparação é muito válida. A comparação é muito válida porque, assim, existem mais de 120 países que usam ozonioterapia, desde a década de 70, porque é um procedimento não invasivo ou minimamente invasivo, extremamente eficaz, extremamente seguro. E aí a gente pergunta, a quem interessa proibir a ozonioterapia, sendo que é uma terapêutica tão eficaz e tão segura? A quem interessa? A quem interessa reservar esse mercado? Fica o questionamento. Não estou dizendo quem. Estou jogando aqui uma pergunta no ar. Aí ocorre o quê? Aí a gente vai entrar realmente na parte específica de legislação. Porque o que a Constituição Federal ela diz? Ela diz o seguinte: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Pois bem, vou fazer uma pergunta bem capciosa agora, é quase que uma piada. Nós temos no Brasil hoje, na classificação brasileira de ocupações do Ministério do Trabalho, nós temos lá categorizados com código de tributação, porque só serve para isso. O Ministério do Trabalho classifica mais ou menos 1.700 ocupações no Brasil, ok? Entenda por ocupações: padeiro, carpinteiro, advogado, farmacêutico, pedreiro, azulejista, cabeleireiro, ok? Tá claro? Dessas mais ou menos 1.700 ocupações, que sejam também profissões, quantas você acha que tem regulamentação por lei federal? Chuta um número aleatório aí dessas 1.700. Olha, eu vou chutar um número mais aproximado, mas vai ser sacanagem porque você já me falou isso uma vez. Eu sei que não dá 100, né? Não dá 100. Na última contagem dava 72. Dessas mais de 1.700 profissões / ocupações. Ok. Por que a pergunta? Vou lhe explicar. Uma profissão regulamentada, ela automaticamente recebe um rol de regras a serem cumpridas. Então, exemplo, vou pegar o caso do advogado. Como é que um advogado se torna advogado? Ele cursa a faculdade de Direito, ele conclui o curso, cola grau, presta o exame de ordem, que é a única profissão no Brasil que tem um exame de proficiência, infelizmente.
Ele é aprovado nesse exame, nas duas fases, e aí ele recebe o direito de se inscrever nos quadros da OAB. É só nesse momento que ele se inscreve que ele se torna advogado. Ok? Ele tem que seguir todo esse passo a passo. E aí, na lei da advocacia, tem as competências da profissão de advogado. Mesma coisa o psicólogo, mesma coisa o arquiteto, mesma coisa o dentista, mesma coisa o farmacêutico. Você vai entrar lá no site do Conselho Federal de Enfermagem, pega lá a lei de regulamentação do profissional farmacêutico. Vai estar lá as competências estritas. Competências estritas do profissional de farmácia, X, Y, Z. Competências estritas do profissional de engenharia, X, Y, Z. E assim por diante. Ok. Essas profissões regulamentadas, elas passam passam a criar a obrigatoriedade do profissional se registrar e atender aquelas qualificações. Recapitulando lá no início do meu raciocínio, Constituição Federal é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Na medida que a lei ela se adstringe a essas 72 profissões regulamentadas, todas as outras elas são de livre exercício. A exemplo da acupuntura, massoterapia, quiropraxia, ozonioterapia e afins. Ok? Então, não é lícito, não é permitido a ninguém, a nenhum outro conselho, proibir ou cercear o direito do livre exercício profissional de profissão alheia. Foi o que aconteceu na última sentença do Superior Tribunal de Justiça contra o Conselho Federal de Medicina, contra o ministro do Superior Tribunal de Justiça, não vou me recordar o nome do juiz agora, né? Mas ele diz na sentença o seguinte, não cabe ao Conselho Federal de Medicina se intrometer ou interferir em profissão alheia à de médico. Ou seja, na época da decisão dos acupunturistas não médicos, o juiz, muito lucidamente, muito esclarecidamente, entendeu o quê? Que o acupunturista não médico, ele pratica acupuntura, não medicina. A medicina não é uma área exclusiva e estrita do profissional médico. Essa foi a última sentença, não bastasse isso. Na gestão da Dilma, foi aprovada a lei do ato médico e o inciso 4º da lei, que vedava a prática da acupuntura por não médicos, esse inciso ele foi vetado pela Dilma, orientada pelo corpo jurídico dela, lógico, pela Procuradoria, pela... Alguém de luz, né? Pelo Defensoria Pública, não é Defensoria, enfim, depois eu vou lembrar o órgão que dá assessoria específica ao presidente da República. Mas, enfim, orientada pelo corpo jurídico da Presidência da República, ela lucidamente vetou esse inciso 4. Se você for lá na lei do ato médico no Google, pesquisar lá a lei, consta o artigo 4º na íntegra, e em cima dele tem uma linha, cortando o artigo todo. E no final está escrito vetado. Ou seja, a partir desse momento, acabou a discussão da prática da acupuntura por não médicos. E foi uma derrota para o Conselho Federal de Medicina, obviamente. Entendi. Então, quando a gente pensa que hoje existe esse nosso núcleo, na verdade, não é nem para dizer que eu estou protegido de atuar, porque eu já tenho o direito de atuar, uma vez que eu não tenho uma restrição. Exatamente. Então, quando a gente entra na questão da ANT, eu falo bastante, Afonso, do seguinte, pessoal, se você está se sentindo inseguro, às vezes, da atuação, você acha que... E o profissional da estética tem muito desse caça às bruxas ainda, né? Do que ele pode, do que ele não pode, até onde pode, como pode. Uma das orientações que eu falo, se você está se seguro, procura, então, a ANT, que pelo menos terapeuta você é. E eles podem te dar daí um amparo um pouquinho sobre isso. O que seria uma vantagem para um profissional estar inscrito na ANT, por exemplo? Várias vantagens. Profissional.
Então, várias vantagens, né? Primeiro de tudo, o registro, porque o registro gera credibilidade. Então, o profissional ele passa a ter o registro no Cadastro Nacional de Terapeutas e ter o direito de receber a Carteira Nacional de Terapeuta e o certificado de registro. Nós construímos, com a convivência ao longo desses vários anos de ANT, um ótimo relacionamento com a vigilância sanitária, tanto locais quanto de âmbito federal. Então, como a gente é muito criterioso na avaliação de certificados, na avaliação da instituição que emitiu o certificado, se aquele facilitador do curso, cujo profissional está apresentando o certificado, ele tem correlação com a área de concentração que ele ensinou. Como a gente é muito criterioso, o que geralmente acontece? Numa fiscalização de rotina, que pode acontecer com qualquer um, o fiscal da vigilância sanitária, ele adentra o estabelecimento de um profissional, ele vê que tem o nosso certificado na parede, ele só coloca um ok lá na prancheta dele, conferido, e vai embora. Simples assim. Então, já é um diferencial. Além disso, obviamente, o terapeuta registrado ele tem amparo jurídico, evidentemente, amparo técnico, amparo profissional, amparo contábil. Então, orientação sobre tributos, sobre é melhor para a pessoa abrir um MEI ou CNPJ, quanto que ele vai pagar menos de imposto, se ele pode colocar uma placa na frente do estabelecimento, qual é o valor que ele deveria cobrar na região dele. Todo esse suporte nós oferecemos, né? Para além da defesa jurídica, quando necessário. Então, você diria que, por exemplo, para o profissional esteticista que nem o conselho de classe ainda tem, poderia ser uma boa saída para ter uma força de regularidade dentro da sua atuação na ozonoterapia? É uma excelente saída, eu não diria nem que é uma excelente saída, é uma excelente opção, né? Por quê? Até mesmo dentro da área de estética, eu vejo o pessoal se digladiando, né? Os tecnólogos com técnicos, os técnicos com o pessoal formado em curso livre, algo desnecessário, que desune a classe, que fragiliza a classe, que deveria ser mais unida, né? Porque vamos pegar, sei lá, vamos pegar o Dr. Volder, né? Que codificou a drenagem linfática. Qual era a formação dele? Qual é o nome daquela professora que trouxe a técnica de Volder para o Brasil? Mafalda, alguma coisa, se não me falha a memória. Volder, se não me engano, era biólogo. Então, assim, só porque ele é biólogo, ele não pode praticar a drenagem linfática que ele mesmo criou? Mas como assim? E é uma das referências mundiais, inclusive, né? Poxa, vamos pegar assim, eu tenho um curso introdutório de Rolfing, uma técnica pouco conhecida no Brasil. E da Rolf, ela desenvolveu o Rolf porque o filho dela tinha um problema gravíssimo muscular, né? E o Rolfing, ele é uma prática hoje que a área dos fisioterapeutas tenta absorver só para eles, a exemplo da quiropraxia também. Então, vamos falar de novo da estética. Então, uma esteticista que fez um curso livre de, sei lá, 60 horas aula de drenagem linfática, aplicou drenagem linfática a um monte de gente, aprendeu o caminho dos gânglios linfáticos, retorno do sistema venoso, a pressão correta da mão, foi aprovada num curso livre. Ela não pode aplicar mais? Porque um técnico fez 1 ano e meio de curso? Ora, mas espera lá, 1 ano e meio de curso, que vai dar mais ou menos 1.200 horas aula, essas 1.200 horas aula são 10, 12, 20 horas aula de cada técnica. E aí junta tudo em um curso para apenas se enquadrar na norma do MEC, para que aquele curso tenha a chancela do MEC, mas o conhecimento é o mesmo. Aquela profissional que aprendeu drenagem linfática em 30 horas é o mesmo profissional que aprendeu drenagem linfática no curso técnico, que também teve 30 horas. Ou se bobear, então, assim, nem 30 horas teve, né? Porque teve nem que dividir 30... outros conteúdos. Então, Porque eu dei aula de exemplo do meu curso. Nós temos só de carga horária teórica, são 70 horas. São mais 10 horas de carga horária mínima de comparecimento dentro da plataforma.
E ainda se você Ok. for fazer o presencial, são mais 50 horas presenciais. Isso faz Olha, 100 horas especificamente só de ozonoterapia. excelente, excelente. É uma carga horária muito maior do que a maioria dos cursos de ozonoterapia que eu vejo por aí. Muito maior. Então, assim, o profissional sai, o seu aluno, ele se forma extremamente capacitado. Extremamente capacitado. Então, assim, para ele é uma solução tanto profissional, quanto institucional, quanto jurídica, se registrar a ANT. Até porque, como o seu instituto é vinculado conosco, é credenciado conosco, ele tem um desconto enorme, né? Também tem isso também, né? E a gente procurou esse recurso porque você sabe que eu estava participando de uma reunião essa semana, eu falei, fica quieto, não comenta, espera a sua live para você não falar groselha. Por que falar groselha? Porque eu fico puto da vida com essa história de querer minimizar o profissional da estética e o pior, o próprio profissional da estética minimizando o profissional da estética. É um absurdo fazer ozonoterapia, porque a insuflação retal com o profissional da estética que quer promover ajuste metabólico, o Ministério Público vai cair em cima dessa profissional esteticista. E eu só assim, torcendo, cai em cima do profissional esteticista que pode atuar. Para vocês verem o que vocês vão, então, ter de errado. Porque quando a gente pega por farmacologia, inclusive, gente, a via retal é via local na classificação do livro, tá? Do Hangdale. Então, é local. É técnica aprovada. Atribuição de classe, você chancelada numa Associação Nacional de Terapeutas, deixa vir. Que essa ação contra vai ser bonita, não é? Pelo menos a defesa vai. A nossa defesa vai. A Mas o nossa defesa Ministério vai. não vai querer pegar uma coisa dessa, porque ele quer lascar a vida do profissional, aquele que estaria se vendendo de... Mas você está se vendendo de ozonoterapeuta. Você está fazendo ozonoterapia. E ainda eu falo bastante para eles, Afonso, do seguinte, o meu núcleo preferencial de trabalho é a estética. Você não vai diagnosticar patologia. Você vai promover qualidade de vida. Você não vai fechar um procedimento terapêutico para cura de doença. Você quer ajuste fisiológico. Então a pegada é totalmente diferente, não é? É E muito esse, diferente. É nossa, muito por isso que eu diferente. falo. É. Ganhe conhecimento, faça inscrição para você ter segurança. E você sabe que eu estou até fazendo uns conselhos esses, porque teve muito dentista que nos procurou para fazer o Sim, curso de ozonoterapia. E eles assim, e eu vou poder aplicar toda a ozonoterapia? Eu falei, olha, você tem um conselho de classe que te dá atribuições específicas, mas nada sim, lhe impede de ser dentista e também terapeuta. Não é isso mesmo? exatamente. Sim, é exatamente isso. Na verdade, assim, na ANT, nós temos um exemplo clássico, um psicólogo que também é terapeuta floral. O Conselho Federal de Psicologia, ele proíbe a prática da terapia floral, mas a lei não diz nada sobre ele não poder atuar com terapia floral como terapeuta floral. O que ele não pode é pegar a recomendação terapêutica dele e bater o carimbo do CRP dele, de psicólogo. Não. Ele vai atender a pessoa como terapeuta floral naquele momento e ele vai bater o carimbo dele de registro nosso, como terapeuta floral. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. E acabou. Porque a terapia floral é uma prática de livre exercício. Olha só, galerinha, então vocês entenderam? Porque a gente está com um problema muito grande nessa dissonância, que o pessoal às vezes fica tudo atrelado a essa questão. O meu conselho de classe, o meu conselho de classe, o meu conselho de classe. Se eu não quiser me chamar farmacêutico ozonoterapeuta, sendo ozonoterapeuta, eu posso ser terapeuta em ozonoterapia. Eu posso ter Exatamente isso. duas formações, então, profissionais. Então, isso é uma Sim, coisa sim. legal para você que está aí assistindo do outro lado. Por quê? Se eu quiser ser um farmacêutico ozonoterapeuta, um biomédico ozonoterapeuta, um enfermeiro ozonoterapeuta, eu tenho que atender realmente às legislações do meu conselho de classe, porque eu sou subsidiado a esse órgão. Mas se eu quiser ser um terapeuta, isso não é obrigatório, pessoal. O que vai daí te dar maior segurança jurídica é você cumprir um curso que realmente te ensine
que eu acho que é fundamental, né? E Sim. que você tenha daí um amparo extra, como por exemplo, tá com uma associação de classe onde mostra que você é um terapeuta, que te confere inclusive cédula. Gente, vocês têm cédula profissional, vocês podem ter o seu carimbinho de terapeuta. Carimbinho não vamos diminuir, né? O seu carimbo de terapeuta, você vai ser o Sim, cara sim, que está usando terapia. sim. Isso não te limita, muito pelo contrário, eu acho que isso amplia assim, uma porta, porque, por exemplo, o dentista não pode sair daqui como dentista. Como terapeuta, ele pode. Eu, como Claro. farmacêutico, como terapeuta, eu também ganho outras opções. Então, não existe choque, porque não tem nada na minha legislação falando que eu não posso ser farmacêutico e mais alguma coisa. Não, não. Além daquele inciso que eu citei, das profissões, né, existe um outro inciso no artigo 5º da Constituição, né, que ele diz o seguinte, ninguém será proibido de fazer ou deixar de fazer coisa alguma, senão em virtude de lei. Ou seja, você pode fazer aquilo que você bem entender, contanto que a lei não proíba. Aonde consta que a ozonioterapia é proibida ou restrita para esse ou aquele profissional? Ou por qual via Acabou. de administração, não é? Acabou. Então, o nosso direito é um direito positivo. Então, você é proibido de fazer aquilo que está escrito. É simples assim. Se não está escrito que que é proibido você fazer, é permitido. Vou pegar um exemplo Portanto, bobo. Vou isso pegar um exemplo amplia... bobo. Ninguém anda pelado na rua, certo? Por que ninguém Espera, anda pelado? Por que ninguém anda pelado na rua? Atentado, violento ou pudor. Consta lá, é proibido andar pelado. Acabou. Simples assim. É proibido a ozonioterapia? Não. Existe uma lei regulamentando a ozonioterapia? Não. Acabou. O profissional se formou em ozonioterapia, ele recebeu o certificado. E aqui cabe algo bastante interessante. No momento que a pessoa recebe o certificado, esse certificado ele é emitido por um instituto ou por uma escola, assinado por um professor, um facilitador ou um coordenador habilitado, acontece um fenômeno jurídico nesse momento. No momento que ele recebe esse certificado, ele está sendo outorgado. O instituto está outorgando a ele uma capacitação profissional. Esse é um fenômeno jurídico. Naquele momento acontece, entre aspas, uma mágica. Naquele momento, aquela pessoa ela passa de aluno para profissional habilitado. E nesse momento ele passa a ter o direito de se registrar conosco na Associação Nacional dos Terapeutas. Olha que coisa legal, gente. Sabe, Afonso, o pessoal tem buscado tanto, porque a ozônio é fantástica, sabe? Sim. A nutricionista tem nos procurado, porque ela já estava trabalhando bastante com o ajuste da desbiota, e agora com a ozonioterapia ela consegue fazer isso, até porque dá um boom no emagrecimento. O pessoal da educação física tem nos procurado Sim. bastante, porque... Sim, aumenta a performance de atletas. Nossa! Sim, sim, Controle de dor, performance de atleta, prevenção de lesão, Sim. recuperação de lesão. Então, toda essa galera, agora ele fica arrebanhada com esse pensamento. Ele não precisa ficar de lado ou preocupado. Nossa, meu conselho ainda não falou nada disso. Nossa, meu conselho ainda nem sabe o que é isso. Nossa, a Nutri só fica na prescrição. Não. O terapeuta vai te dar tudo isso. Na verdade é uma mudança de mindset, né? A gente tem que virar a chave, né? Então, assim, o profissional é farmacêutico, é dentista, é fisioterapeuta, né? Ele não vai depender do conselho de classe dele. Ele não vai depender do conselho, porque a ozonioterapia ela é prática separada, paralela, alheia, ainda que alguns conselhos já tenham publicado portarias específicas, não importa. Ele é um ozonioterapeuta. Ele pode se beneficiar com uma determinada portaria que o conselho dele publicou, ok, mas ele não precisa ficar adstrito àquela portaria, porque ele é um ozonioterapeuta, e na medida que ele se registra conosco, nós somos uma entidade juridicamente amparada, publicada no Diário Oficial, o termo é ratificar. Nós ratificamos a formação desse terapeuta em ozonioterapia.
Ou seja, se eu sofrer uma denúncia, por exemplo, de exercício ilegal, e eu sou devidamente registrado e amparado por cédula profissional, eu tiro a minha ortogra de grau para ser, então, um profissional habilitado, eu não posso nem cair na ética do conselho, porque o que eu vou responder para uma ética de conselho é que, ó, isso eu não estou fazendo como farmacêutico, eu estou fazendo como terapeuta, por exemplo. Como ozonoterapeuta, exatamente isso. É exatamente isso. Olha só isso, galera. Então, profissional da estética que estava inseguro pode se sentir seguro. Profissional das outras classes que tinha medo, às vezes, de conseguir ou não conseguir, só tem um SEMI. Se você quiser o registro dentro do seu conselho, você tem que seguir as normativas do seu conselho. Sim. O que não necessariamente quer dizer que é isso que vai te permitir a atuação. O que vai te permitir a atuação é você ter essa outorga que te transforma num terapeuta. Porque a outorga advém da conclusão do curso em ozonioterapia e a entrega do certificado. Então, o certificado ele é a materialização física de um documento que comprova que aquele profissional preencheu todos os requisitos didáticos, pedagógicos, incluindo, eventualmente, estágio prático, e aquele profissional que assina o certificado é ele que está outorgando o certificado e comprovando que aquele aluno completou a formação profissional e está apto, ou seja, habilitado. Na Carteira Nacional de Terapeuta tem um campo. Nesse campo consta habilitado em. É de propósito. Carteira Nacional de Terapeuta, número tal, registro tal, nome do profissional, habilitado em ozonioterapia. Acabou. Acabou. Ele não depende mais de liberação do conselho dele ou da portaria do conselho dele. Não. Ele é um ozonioterapeuta registrado conosco. Ele tem o direito de trabalhar com ozonioterapia, porque a terapia não tem uma regulamentação por lei federal, e nem terá. E é para isso que a Associação Nacional dos Terapeutas existe, para dar essa segurança jurídica. Aham. E olha, essa segurança é importante, né? Eu diria que é indispensável, até para que o profissional ele durma com tranquilidade, né? E trabalhe com tranquilidade, sem ficar imaginando que vai receber uma citação judicial para responder ou no conselho dele, ou no fórum criminal, né? Como que a pessoa faz daí a publicação nas redes sociais deles, para diminuir, inclusive, o risco de uma eventual denúncia? É muito simples, a pessoa vai colocar nome do profissional, ozonioterapeuta, CNT, número tal. Olha as dicas aí, pessoal. Vão anotando as dicas, isso que é bem importante, porque você fez pelo menos o curso com a gente, eu estou te assegurando que por conta dessa parceria e eu ser um dos delegados federais aqui de São Paulo, a gente consegue essa lavratura direta para vocês, tá? A gente passou por esse crivo já aí com o nosso presidente para conseguir ofertar o melhor curso aí de ozônio com características para te colocar realmente dentro do cenário. E eu ficava preocupado, eu falava isso para eles, eu falava assim, olha, gente, vamos atrás da ANT, vamos fazer inscrição, vamos ter regularidade para conseguir trabalhar. Existem ampliações de mercado? Existem N ampliações de mercado. Mas trabalhar botando a cabecinha no travesseiro, eu acho que é a melhor coisa do mundo. Então, eu com isso, eu consegui responder muitas das perguntas que estavam entrando aqui para a gente, que era essa questão, tenho medo de atuar, ou como atuar. Existem, sim, algumas limitações. Por quê? Como você disse, a gente tem a questão da proibição. Aqui ainda da portaria 702 não ser clara, porque ela não fala. No trecho que ela descreve a ozonioterapia, ela não fala quem é o profissional e ela não fala qual é a via de administração. Então, eu queria até... tá lá, fala que você vai fazer ozonioterapia. Como? Ozonioterapia. Tem uma portaria da Vigilância Sanitária que fala sobre a autoemoterapia. Sim. Que deixa daí ela como sendo proibitiva de cenário nacional. Se eu for pensar na autoemozonizada
isso seria essa questão de não permissão frente ao que tem de legislação descrita, né? Aí a gente vai cair numa lacuna jurídica, vou lhe explicar. A autoemoterapia, ela implica na capacitação do profissional dele conseguir fazer uma punção venosa, o termo técnico é esse, então vai fazer uma punção venosa, vai ozoneizar aquele sangue e vai reinjetar aquele sangue ozoneizado na pessoa. Esse procedimento, se a gente for ficar adstrito à prática de retirar o sangue, injetar ozônio e recolocar, você não está injetando um medicamento no sangue, você está injetando um gás e um gás natural, né? Você não está injetando nenhum tipo de medicamento. A operação meramente mecânica de retirar sangue e injetar algum fluido venoso ou muscular é ou não a área do profissional enfermeiro ou técnico de enfermagem. Ele faz isso todo santo dia, dezenas de vezes em um hospital, ou do biomédico, ou do farmacêutico. Ele colhe sangue, ele injeta medicamentos venosos, ele faz isso todo santo dia. É um procedimento que requer uma habilidade técnica do curso de enfermagem, seja técnico ou superior, acho que o auxiliar nem tem mais. Mas se a gente partir da habilidade manual de retirar o sangue e recolocar um fluido, a prática é idêntica. A única coisa ali que vai ter diferença é a inserção do gás ozônio no sangue e ser recolocado no indivíduo, né? Ou seja, aí a gente vai cair numa lacuna jurídica. Então, ou seja, no meu entendimento jurídico, o profissional que recebeu capacitação técnica da área dele de saúde, a saber, farmacêutico, biomédico e enfermeiro, como eles receberam esse treinamento de coleta de sangue e injeção de medicamentos, ele automaticamente tem a capacidade técnica de colocar ozônio naquele sangue e reinjetar na pessoa. Porque não existe uma proibição para isso. Só que, veja, essa aplicação de ozonioterapia por autoemoterapia, ela não se aplica a profissionais que não receberam a capacitação de coleta de sangue e injeção intravenosa e intramuscular. Então capacitações associadas. Exatamente. Então, esse profissional, ele está capacitado a colher sangue, injetar ozônio e injetar novamente na pessoa, né? Só que aí, esses profissionais, eles precisam de uma orientação específica jurídica da ANT. Aí, os profissionais que são filiados à ANT, eles entram em contato comigo e aí eu passo o procedimento específico para esses profissionais. E o que você me diria da insuflação local? Sabe, por exemplo, fazer o tratamento de gordura localizada ou de celulite com ozonioterapia. Okay. Qual classe ou todo profissional devidamente capacitado poderia fazer no que tange? Porque fica bem claro que farmacêutico, biomédico, enfermeiro, o próprio fisioterapeuta, os níveis superiores como um todo, já trabalham com essa prática vista carboxiterapia. Um nível técnico de estética poderia também fazer ou seria só uma coisa do tecnólogo ou demanda de outras associações de cursos também? Depende. Se esse profissional ele recebeu o treinamento de um profissional de graduação superior, ou seja, esse conhecimento técnico prático, ele foi emanado de um profissional de nível superior, ele está habilitado. Então ele tem que passar pela vivência clínica para realmente, porque daí não pode ser totalmente EAD. Não dá. Ou você não consegue habilitar de injetáveis, né? É assim, não dá para habilitar alguém em um ofício manual apenas pelo EAD. Ele, obrigatoriamente, ele precisa passar por um período de curso prático. E que não precisa exatamente estar, por exemplo, dentro da ozonioterapia. Se ele tiver um curso de prática de manejo de injetáveis, por exemplo. Ah, sim, pronto. Já atingiu a habilitação necessária. E isso, pessoal, a BD
ela dá esse curso é livre também, porque um balconista de farmácia, ele não precisa ser farmacêutico para administração de medicamentos injetáveis, ele tem que ter o curso. Ele só faz a administração sob supervisão, mas ele pode se inscrever para aprender o manejo com injetáveis. Ok. Tá. Essa é uma legislação que eu confesso que eu desconheço, do balconista de farmácia, né? Não tem legislação, é por isso que você desconhece, não tem nada para o balconista. Eu falo que para você ser balconista de farmácia, você tem que ter os dentes da frente. Porque quando você dá bom dia, você não assusta a pessoa. Oh, meu Deus. Porque não tem legislação nenhuma. O balconista tem que ser alguém que está lá no balcão. Entendi. Aí existe um curso específico de aplicação de injetáveis que ele faz sob supervisão do farmacêutico da farmácia. Entendi. Porque não tem nada também específico. A gente daqui a pouco vai colocar os técnicos de aplicação de injetáveis, vamos criar uma terapêutica para eles. Para conseguir arrebanhar. Afonso, tem um monte de pergunta, cara, que entrou aqui na caixinha. Deixa eu abrir ela para ver. Algumas aqui a gente já até respondeu. É bastante como que eu vou fazer para me inscrever, como que eu vou fazer para me inscrever. Gente, me manda depois o inbox que a gente escreve. Quer dizer, escreve não. Se você tiver o curso, tudo bonitinho, né? A gente manda para você. Nossa, tem bastante pergunta mesmo. Vamos ver. Ó, eles estão perguntando se o conselho vale para Rondônia, a ANT é nacional, certo? É nacional, é. Todos os estados da federação, sim. E teve bastante pergunta aqui, inclusive, de outros estados. Como que eu faço para me inscrever em Minas? Como que eu faço para me inscrever no Rio Grande do Sul? Qualquer coisa, passa para eles o contato da central, para eles poderem procurar a ANT também. Então, pode me procurar pelo inbox até do meu Instagram, @AfonsoAdvogado, enfim. Pode entrar no site da ANT, www.terapeutas, no plural.org.br. E no meu Instagram tem o meu WhatsApp. Quem quiser me procurar pelo WhatsApp também, atendo todo mundo com o maior carinho. Olha, eu só tenho a te agradecer, porque eu tenho certeza que essa live foi mais do que esclarecedora. Tirou muito desses fantasmas do quem pode atuar, como pode atuar, para quem atuar ou como atuar, porque os nossos alunos, eles têm passado uns perrengues grandes. E eu falo que, gente, foca primeiro agora no ser bom profissional. Foca primeiro agora no ser bom profissional. Por quê? A inscrição a gente vai assegurar para os que conseguirem concluir o curso, quem tiver toda a maestria. Essas dicas importantes que o Afonso deu, pessoal, sobre até onde eu posso atuar, desde que eu tenha um curso de capacitação, um curso de preparo, um curso de certificação, eu acho que vai ser um grande divisor de águas para você que quer ser um ozonoterapeuta e principalmente você que quer adquirir a carteirinha nacional de terapeutas com a ANT. Eu só tenho que te agradecer muito mesmo por essa sua horinha de atenção. Rafael, a honra é minha, o privilégio é meu, eu fico muito feliz. Qualquer outra oportunidade que você me convidar, eu estou à disposição, você mora no meu coração. Nossa, saiba que eu vou convidar mesmo, porque o pessoal tem muita dúvida. E eu falei, gente, eu tenho que trazer você. Porque se sou eu falando, o pessoal, ele quer vender o curso. Ele quer vender o curso. Imagina, isso não é assim. Eu já fui chamado de louco de tanta coisa. Eu lembro eu também. Eu também. Então, os loucos se entendem, né? Porque eu lembro quando aconteceu com a farmácia, eu era o louco do Botox. Olha lá o farmacêutico louco que fala que pode aplicar Botox. E hoje está todo mundo aplicando Botox aí, porque a gente foi louco bastante para não desistir. Olha aí, olha aí. Por isso que mais uma vez... Quando terminar essa loucura aí de quarentena, de pandemia, eu vou passar lá no seu instituto, te dar um abraço, tomar um café com você. Por favor. Se bobear, já vou fazer um convite até extra. Se não lá, faço questão de uma visita sua para a nossa primeira residência clínica em ozonioterapia, que vai acontecer aqui em São Paulo. Vai ser um prazer te funcionar lá.
Os Maravilha, alunos... combinadíssimo. Você sabe que a gente só não conseguiu deixar a turma maior porque a gente está com limitação de aglomeração agora aqui, né? É, é, é. Então a gente teve um lote pequeno para conseguir colocar, mas vai ser a primeira de muitas. E eu gostaria que você abrilhantasse essa primeira com a sua presença. Eu te mando depois todos os detalhes. Para mim vai ser uma honra. Um Um beijo, super querido. gratidão. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.